a dinâmica inovadora de Leixões, que teve como prémio a sua integração na TEN-T, Rede Europeia de Transportes, como o porto principal da rede no corredor atlântico, em detrimento dos portos da Galiza, esta dinâmica inovadora de Leixões, dizia, tem de prosseguir, e não há motivo para que assim não seja, na fase smart dos portos em que hoje nos encontramos e que começou a fazer o seu caminho na última década. A opção de extensão do quebra-mar em 300 metros, comparativamente a outros comprimentos, com um ângulo de 20 graus, é aquela que se apresenta mais favorável para garantir o crescimento dos navios até 300 metros e a sua navegabilidade 24.752 nos mesmos termos dos navios que hoje entram em Leixões sem restrições, navios até 215 metros, mas que o fazem em condições de segurança que necessita de ser reforçada. Ao longo da fachada atlântica da Península Ibérica, entre Lisboa e Vigo, só o Porto de Leixões tem capacidade de se adaptar para receber navios até 5.000 teus. Para trás ficou a imagem do porto mais caro do mundo. Assim era conhecido Leixões ao entrar nos anos 80 do século passado, vindo a ser substituída com muito sucesso pela imagem Chegar e Zarpar, hoje ameaçada se não for construída a extensão do quebra-mar. O nosso objetivo é, naturalmente, melhorar as características atuais do Porto de Leixões, nomeadamente vinculando aqui dois objetivos principais. O primeiro, melhorar as condições de segurança e navegabilidade na Barra de Leixões, e o segundo, repor as condições de competitividade do Porto para as próximas décadas. E aí encaixaria na referência que fez o Dr. Vieira dos Santos, num navio de 300 metros com os tais 5.000 teus. O crescimento dos navios tem vindo a acontecer nas últimas décadas, isso é claro, e foi nesse sentido que há cerca de uma década o Porto de Leixões encetou os primeiros estudos com vista exatamente a procurar resolver esses problemas. Nós começamos por um conjunto de estudos de navegabilidade, inicialmente um estudo em modelo numérico, depois avançou para um modelo em ponte, 3D, que aliás alguns dos presentes aqui nesta casa já tiveram a oportunidade também de ver em funcionamento, o tal modelo tridimensional, que permite exatamente visualizar e ter uma percepção diferente daquilo que é a entrada de um navio de 300 metros no Porto de Leixões. E uma das dúvidas principais que tem vindo a ser colocada é a preocupação com o facto do estudo de impacto ambiental não avaliar os impactos nas praias para além de Matosinhos. E estão essencialmente a falar das praias do Porto, da Marginal, Ribeirinha do Porto. E aí eu gostaria de esclarecer o seguinte, portanto, a extensão do quebra-mar que se irá fazer é uma extensão em cerca de 300 metros, mas é uma extensão que vai ser continuada, digamos assim, sobre uma estrutura que hoje é porosa, uma estrutura que já permite a circulação de sedimentos, de areias, e que, portanto, nós podemos dizer que o elemento quebra-mar de Leixões funciona já como o limite, se quiserem, de uma célula sedimentar. Isto é, os sedimentos que vêm do norte já hoje atravessam o quebra-mar e depositam-se na sua área interior. E, portanto, o prolongamento que nós vamos fazer para sul do molho, ou para sudoeste, se quiserem, não vai interferir nesse mesmo transporte de sedimentos. Tal como estava no estudo de impacto ambiental, a qualidade da água não vai ser beliscada pela extensão do quebra-mar. Preocupa-nos nesta altura existir falta de informação. Preocupa-nos o motivo que levou a APDL em dividir os vários projetos em vários estudos de impacto ambiental este projeto, sem nunca ter contemplado o projeto global. E, acima de tudo, preocupa-nos que, mesmo assim, a obra esteja aprovada e o concurso a decorrer. Nós lamentamos que o projeto tenha começado, arrancado e tenha sido aprovado em sordina, porque quando a obra começou a ser discutida publicamente, essencialmente através das redes sociais, como certamente saberão, começou a haver muita contestação pública. E, como resultado, tivemos uma primeira manifestação com perto de 700 pessoas, uma segunda com 1.500 e levamos à Assembleia da República um documento, uma petição assinada com perto das 7.000 assinaturas. Recentemente, como também deverão saber, na Assembleia da República foi votado favoravelmente pela maioria parlamentar em reunião plenária, não uma, mas duas recomendações de suspensão da obra. Não há dúvidas que a população está preocupada e os matosinhenses e os portuenses estão preocupados com este projeto. E, no nosso entender, uma obra desta relevância tem que ser rigorosa e tem que ser transparente, desde o início. Quando olhamos para a dimensão dos navios há 3, 4 ou 5 décadas, obviamente que eles eram bastante mais pequenos e essa dimensão tem vindo a crescer, enfim, de forma quase que
exponencial, passando da ordem dos 3.000 teus para navios com mais de 20.000 teus. Portanto, teu é a dimensão de um contentor. E atualmente Leixões tem uma capacidade bastante limitada de receber, enfim, navios de grande dimensão, enfim, estando neste momento abaixo do número de 5.000 teus, portanto, que é uma determinada capacidade do navio, e, portanto, há um objetivo claro de do Porto de Leixões poder receber em qualidade, ou seja, em segurança e também em quantidade, navios, enfim, com uma maior dimensão. E, enfim, nós estamos aqui só a falar do prolongamento do Molho Norte, mas, enfim, como eu referi, há outras obras complementares, como o aprofundamento do canal de navegação, da bacia de rotação e do próprio novo terminal de contentores, no sentido de dar essa margem, digamos, em termos de espaço para funcionamento do próprio porto. E a questão do prolongamento do Molho Norte prende-se com, a necessidade do prolongamento prende-se com 2 ou 3 questões muito simples. Enfim, se os navios são maiores, eles vão precisar de uma maior segurança, de uma maior proteção à entrada do porto em relação a 2 aspectos. Em relação à energia da agitação incidente, nós vamos ter lá sempre ondas, e também ao efeito lateral do vento. Portanto, se esses aspectos não forem tidos em consideração, obviamente que podemos vir a ter problemas de segurança quando os navios pretendem entrar dentro do porto. E isso é um aspecto crítico quanto à dimensão dos 300 metros, que tem vindo a ser estudada para melhoria precisamente das condições de entrada no porto. O Porto de Leixões é importante para a região ou não? O prolongamento do Cabramar Norte e outras intervenções são necessárias ou não para reforçar essa importância? É possível acomodar os vários usos da zona de influência do Porto de Leixões ou não? Bom, na minha modesta opinião, enfim, sem estar aqui a representar a posição da Faculdade de Engenharia, é que o Porto de Leixões é importante, o prolongamento do Cabramar Norte e as outras intervenções são necessárias e é possível acomodar os vários usos na zona de influência do Porto. A obra de intervenção da extensão de Cabramar representam para nós uma preocupação em perceber o que é que poderia ser desta intervenção, o que é que poderia colocar em causa, não só o trabalho que estava feito para trás nestas praias, mas ainda assim o trabalho que ainda nos falta fazer, nomeadamente na Praia de Castelo de Queijo e na Praia Internacional, que por sinal são aquelas que estão mais próximas do Porto de Leixões. E desde logo houve 2 grandes preocupações, eu diria as 2 maiores preocupações nesta matéria foram evidentes. A primeira, tudo aquilo que esta extensão poderia implicar na erosão costeira, diga-se no impacto sedimentar das praias, no areal. Uma segunda que tem a ver com tudo aqui o impacto na hidrodinâmica e, consequentemente, na qualidade da água, que, como sabem, é um critério imperativo para a obtenção das bandeiras azuis, que, repito, começou há 12 anos desta parte e neste momento está a fazer o seu caminho. E o que nós temos vindo a conseguir ao longo destes últimos meses, através do nosso grupo de acompanhamento nesta matéria, foi simples. Foi conseguir, primeiro, criar um plano de gestão das praias, que é um compromisso da APDL, para que exista uma modelação e uma definição dos perfis em toda a extensão de todas as praias, desde a Praia das Pastoras até à Praia Internacional, que seja validada, e naturalmente também a Praia de Matosinhos, que seja validada pelos municípios e que a APDL também com isso ponha no escrito um plano, uma periodicidade definida de cumprimento desses perfis com o reforço das dragagens. Dragagens estas que, repito, que permitam, que já existem hoje, não são novidades, as dragagens hoje já existem, só que naturalmente vai ter que haver um reforço, que hoje é feito muito fruto da boa comunicação, mas que isto até permitirá colmatar uma lacuna, que era a inexistência de um plano de gestão que com isto ficará assegurado. Foi feita uma simulação, uma modelação, também na Universidade do Porto, que previu, ou seja, neste momento está a estudar até que ponto é que com essa solução e levando um exutor da Ribeira da Reguinha a 300, 350, 400 metros da costa, perceber até que ponto é que a extensão do quebra-mar iria criar a tal estagnação das águas e, com isso, impedir que houvesse uma diluição, vamos por assim, da matéria hídrica fruto das tais águas paradas. O estudo foi taxativo, não há qualquer impacto, e eu repito, foi uma simulação numérica feita com o levantamento de toda aquela zona, com os dados que a APDL forneceu, mas com os dados também que a Universidade do Porto já detém sobre as correntes, sobre os areais, sobre toda a hidrodinâmica que existe,
e, como eu referi, relativamente ao impacto que esta extensão pode ou não ter nesse caminho que queremos percorrer, que é o da despoluição das praias mais a norte do Porto, tivemos nessa matéria também uma resposta francamente positiva, eliminando aqui algo que, sim, para nós era imperioso ter. Dar nota de algo que é comum aqui a todas as intervenções, que é sobre a importância daquilo que estamos a falar para a economia, e de facto os números não mentem acerca da importância do Porto de Leixões no desenvolvimento da cidade do Porto, de Matosinhos, obviamente, digamos, de todas as cidades aqui à volta, mas muito mais importante, o Interland do Porto vai muito para além disso, atingindo a região e fora até do nosso país. Portanto, nós queremos um Porto pujante, queremos um Porto, obviamente, a continuar a ajudar o nosso desenvolvimento económico. Nós, na consulta pública, fizemos aquilo que nos competia, através daquela que é a empresa municipal que tem melhor conhecimento sobre estes temas e, portanto, a empresa municipal das Águas do Porto participou naquilo que foi a consulta pública e deu a posição do município do Porto, levantando uma série de questões. E, na ausência de alguns desses esclarecimentos, ou de certa maneira de algumas medidas, o município do Porto, em boa hora o fez, levantou, através do seu presidente, uma série de questões e que motivaram alguma discussão que nos levou, como sabem, àquela célebre reunião com a Ministra do Mar. Hoje, o município do Porto tem, devo dizer, garantias, porque quando nós temos estudos técnicos por entidades extremamente credíveis, e nós nunca pusemos em causa a qualidade das entidades que estiveram envolvidas nestes estudos, mas quando solicitamos em vários destes pontos a revisão por parte de outras entidades, e já foram referenciados, que foi trazido para dentro desta análise, quer o Instituto Superior Técnico, quer outras entidades, nomeadamente nós próprios, através de mim próprio e também do engenheiro Frederico Fernandes, com a Universidade de Aveiro, mas em outros pontos, trazendo até entidades estrangeiras, o Instituto Marino, que aqui já foi referenciado. Eu devo dizer que hoje nós, através destes estudos e da validação desses estudos, portanto, pela tal revisão, nós entendemos que as condições de mitigação para os problemas, ou o esclarecimento sobre os problemas, nomeadamente sobre a poluição, e já aqui foi referido e secundado por todos os técnicos, que o prolongamento do molho não induz o aumento da poluição. O que existe neste momento e que nos deve preocupar a todos naquela bacia hidrográfica é, de facto, ou naquele espaço que temos contíguo com as praias Internacional e de Matosinhos, é um problema que se chama Ribeira da Riguinha, a qual o município do Porto, desde há alguns anos para cá, tem vindo a alertar para se conseguir uma solução para que satisfaça a utilização da praia todo o ano, como ela é utilizada, e com os milhares de banhistas que nesta altura do ano por lá, digamos, exercem quer atividades de desporto, quer frequentam a praia como uma atividade de lazer. Lembro outros temas que estão em cima da mesa sobre a erosão costeira e que nunca viram luz ao fundo do túnel, nomeadamente os galgamentos costeiros, que muitas vezes levam a que a Avenida Dom Carlos I esteja interrompida. Pois este grupo de trabalho, e devo dar nota disso, com o esforço de todos, obviamente, e porque são várias as entidades, também secundaram aquelas que são as medidas que irão figurar, nomeadamente os investimentos para mitigar os galgamentos com recifes submersos e outras estruturas que serão instaladas quer na Praia das Pastoras, quer na Praia dos Carneiros. Portanto, estamos a falar de investimentos de milhões de euros que acabaram por, no âmbito deste grupo alargado, ser importantes para aquele que foi, ou aquele que será o futuro, porque nós iremos ter que lidar, através das alterações climáticas, certamente com muitos destes impactos. E a dimensão do molho, que esteve sempre em vários estudos referenciado entre os 200 e os 300 metros, é algo que hoje, ao dia de hoje, nós continuamos a ter dúvidas sobre a real necessidade do comprimento que está a ser veiculado, que seja os 300 metros, e, portanto, nós achamos que deve existir o comprimento necessário, mas ainda não temos, nem pelos estudos que foram solicitados, nomeadamente ao Instituto Holandês de Marine, não há hoje, não são perentórios a dizer que tem que ser com 300 metros e não com 200 metros. Ora, isto levanta-nos aqui um problema que o Sr. Deputado Rui Sá também já muito bem fez referência quando colocou as questões sobre o tempo em que os navios estariam impedidos de entrar no porto, e é precisamente nessa explicação entre os 200 e os 300 metros que nós não temos ainda hoje essa posição, e achamos que os 200 metros poderia perfeitamente servir o porto, tendo obviamente esse impacto que, quanto maior,
maior seria, ou melhor seriam, melhor dizendo, os dias em que o Porto estaria impedido de barcos de 300 metros entrarem na sua bacia. Acreditamos que a APDL, com este projeto, pretende transformar o Porto de Leixões num porto mais atrativo, com maior capacidade de resposta à frota mundial existente, por forma a manter ou fazer crescer o seu tráfego e promovendo a competitividade no mercado comercial, nos portos comerciais existentes nesta zona. O Porto de Leixões é uma alavanca para o tecido empresarial nacional, mas principalmente toda a região norte. No entanto, a concretização deste projeto tem um forte impacto no meio, não tendo sido, a nosso ver, assegurados todos os estudos necessários para que se obtivesse toda a informação que um projeto desta envergadura requer. Eu creio que todos reconhecemos que o Porto de Leixões tem uma importância fundamental na região, no país, como uma das infraestruturas mais importantes do ponto de vista da sua economia. Portanto, não está isto em causa e nunca esteve isso em causa. Mas aprendi eu, pelo menos hoje aqui, que esta obra não é uma obra que visa aumentar a capacidade exportadora do Porto de Leixões, que tem estado estabilizada ao longo dos últimos anos, visa sim adequar o Porto de Leixões àquilo que é um novo paradigma do transporte marítimo, que passa pelo aumento da capacidade dos barcos e, portanto, pelo aumento da sua dimensão, quer em comprimento, quer em calado. E depois uma outra situação é que a Águas do Porto, e bem em período de consulta pública, fez um conjunto de apontamentos e um conjunto de chamadas de atenção que objetivamente não foram tidas em consideração no estudo de impacto ambiental. E isso também não deixa de ser politicamente errado, porque, objetivamente, havendo uma empresa com a importância da Águas do Porto, que naturalmente estava em representação do município do Porto, a fazer sugestões em sede de consulta pública, o mínimo que se exigia é que esses apontamentos fossem tidos em consideração e que houvesse uma tentativa de chamar a Águas do Porto, pelo menos, a todo este processo. E depois há uma outra situação. É, depois da obra feita e durante a execução da obra, o compromisso da APDL de que, se algumas das conclusões que o estudo de impacto ambiental estabeleceu não se vierem a concretizar, porque a situação seja pior do que aquela que estava prevista, ou ocorram situações que não estavam previstas, e os estudos técnicos também têm sempre, ou podem ter a sua falibilidade, que tem que haver da parte da APDL o compromisso de, se isso acontecer, tomar as medidas corretivas desses impactos que vierem a acontecer, o que implica monitorização. Acima de tudo, e principalmente três, as questões que nos preocupavam. Quando digo nós, não digo o movimento, não digo o executivo, digo o Porto, que é essa a cidade que aqui represento, que nos preocupava e que pretendíamos ver esclarecidas na Comissão. Eram principalmente as questões da deterioração da qualidade das águas, as questões da erosão costeira e a questão da extensão do prolongamento. E como tive a oportunidade de referir à própria APDL, na reunião que fez o favor de ter connosco, é necessário seguir soluções com menor risco e a assunção clara pela APDL de todas as consequências das opções que forem tomadas. Isto é muito importante. Que fique para memória futura. É muito importante. Os riscos, se são previstos, se não são previstos. Se hoje se diz que não há risco para as praias do Porto, da extensão do molho, porque cientificamente, tecnicamente, os riscos se confinam às praias de Matosinhos e à Praia Internacional e as praias do Porto não têm nenhum risco, isto tem que ser, do ponto de vista da responsabilidade, claramente assumido por uma só entidade. Ninguém amanhã se esconda atrás da Universidade do Porto, ninguém se esconda atrás de ninguém. Isto, se não correr bem, a APDL tem que assumir em totum, porque a APDL tem hoje a possibilidade de fazer os estudos que tecnicamente dizem que não são precisos fazer e nós não pomos em causa os técnicos. Os técnicos dizem não é preciso fazer esse estudo porque não é tema, como se costuma dizer em uma linguagem vulgar, e eu sou levado a acreditar. Mas quem é o dono da obra, se não fez o estudo, foi porque não quis. Não há dúvidas que há menor acumulação de areia
em certas partes, que há efeitos sobre as ondas, ninguém põe isso em causa. O estudo de impacto ambiental é claro sobre isso e dá conta do acréscimo da areia junto ao paredão. Nisto, o município do Porto, a Câmara do Porto, conseguiu integrar as descargas de areia para as praias no plano de gestão de praias e a APDL passará a fazer as descargas nos termos em que a Câmara Municipal do Porto pretender e não o contrário. É uma garantia que nós, Porto, conseguimos. Tal como conseguimos que o plano de gestão passe a incluir também todas as praias até à Foz do Douro e não só a Praia Internacional, apesar de os técnicos dizerem que não terá efeito, mas conseguimos que, apesar de dizerem que não tem risco nenhum, cinto e suspensórios nunca fizeram mal a ninguém e, portanto, esse plano de gestão vai abranger todas as praias até à Foz do Douro. A construção de uma plataforma na Praia das Pastoras que evitará o agalgamento das ondas sobre o molho. Na Praia do Carneiro serão construídos recifes artificiais para conter as ondas. Tudo isso para evitar aquilo que todos os invernos temos na Avenida Dom Carlos, primeiro, com o galgamento, com as águas, com tudo isso, e que conseguimos, no âmbito deste programa, incluir e obter por parte da APDL essas garantias. Porquê 300? Porque não 200? Vamos lá ver. A Câmara Municipal do Porto também aqui foi mais longe que a APDL, foi mais longe que o próprio grupo de acompanhamento inicialmente e pediu a revisão do projeto, sugeriu e foi aceita a revisão do projeto por uma terceira entidade independente e até estrangeira, já que foi aqui referido o Laboratório Marinho, e que nós, honestamente, temos que dizer que não podemos dizer que é conclusivo. Não é conclusivo. O Sr. Comandante, que já não está aqui, terminou a sua intervenção dizendo e que validou a solução. Não é bem assim. A única coisa que lá diz é que afigura-se a solução mais adequada. Mas não disse que é uma inevitabilidade. Não está lá dito, apesar de fazer parte do objeto, se não for 300, se for 200, consegue-se? Consegue-se, mas é a mais adequada. Não, pode não chegar quando a APDL está a tratar legitimamente de uma questão que é a da sua competência. Nós aqui temos um conflito com interesses, porventura, conflituantes, desculpem o pleonasmo. Nós, como representantes cidadãos do Porto, devíamos colocar, enfim, tentar trazer para aqui as suas legítimas preocupações. E para mim é uma legítima preocupação que se perca a qualidade de vida, a que custo e o que é que representa este investimento. E eu, pelo menos, não estou esclarecido e as sessões de esclarecimento já foram muitas, porque, por exemplo, eu tenho informações anteriores de que vai haver uma capacidade aumentada. Enfim, se o Porto, digam-me se estiver errado, também funcionar a outro ritmo, quer dizer que vai processar, digamos assim, mais quantidade. Quer dizer que, por exemplo, sendo 95% da sua capacidade de carga transportada por via rodoviária, vai haver mais circulação de caminhões. Então, onde é que está o tal estudo sobre o impacto na via pública? E, portanto, se não há este estudo, se o deputado André Noronha e outros deputados que aqui colocaram a questão, já não há os estudos todos necessários para nós no Porto tomarmos uma decisão. Consideramos que o assunto não se esgotará nesta Assembleia, que sim, deve ser, como dizia o deputado Rui Sá, tida em consideração, e ainda bem que estamos a fazer esta discussão, e esta Assembleia com formato, aliás, menos convencional, mas que nos dá espaço para termos esta informação toda que não tínhamos até esta data, enfim, mas, efetivamente, no nosso entender, o assunto não ficará esgotado e a chamada a esta Assembleia para tomar posição não se encerrará nesta sessão. O Bloco de Esquerda entende que vamos a tempo e que vamos sempre a tempo de discutir estas questões, que não nos faz sentido estarmos a comprometer-nos com um caderno de encargos que pode, inclusive, onerar enfim, o Estado, em última análise, se os estudos vierem comprovar que aquilo que é o projeto será prejudicial e que teremos que retroceder e, portanto, é isso que estamos a defender também aqui nesta Assembleia. Obrigada.
a comunidade portuária, ouvimos aqui a FEUP, a APDL, temos também um estudo de impacto ambiental, ouvimos a Águas do Porto e os estudos complementares que foram solicitados pela empresa municipal, o LENEC, o Instituto Superior Técnico, a APA, a Universidade de Aveiro. Bem, eu creio que já fomos a quase todas as instituições portuguesas que se podem pronunciar e até internacionais sobre esta matéria e todas, sem exceção, indicam algumas conclusões. E essas conclusões deixam-nos descansados relativamente àquilo que está verdadeiramente em causa quando discutimos esta obra, quando discutimos esta matéria, que tem a ver com os custos ambientais ou com os receios ambientais. Portanto, ao nível da erosão das areias, ao nível das praias, ao nível da qualidade da água, ao nível da proteção ambiental, segundo os técnicos, não há qualquer risco. O risco está absolutamente mitigado, sendo introduzidas as medidas que estão neste momento em cima da mesa. Haverá menos ondas, é verdade. Haverá menos ondas e a dimensão das ondas será menor. Isso é dito com toda a frontalidade. Mas para o Partido Socialista, esse não é um problema ambiental, porque estamos suportados na opinião dos técnicos. Esse é um problema de uso social e também económico, certamente, de uma pequena franja económica da economia do surf, podemos dizer assim, mas que esse custo económico é, se for essa a razão, na comparação com o benefício económico deste investimento, é um custo que devemos ter que suportar como sociedade e como comunidade, e dizemos-lo com toda a clareza.